Há não muito tempo atrás, ciência e religião não eram encaradas como sendo partes opostas de um entendimento, mas sim irmãs, auxiliando uma a outra para a compreensão de tudo aquilo que ainda não possuía esclarecimento. Diversos pensadores, teóricos e intelectuais que compuseram o pensamento moderno carregavam em si a vontade do alcance da sabedoria, para muitas vezes, além de contribuir para o desenvolvimento do ideal humano, conceber em detalhes a criação divina e seus propósitos. Johannes Kepler, matemático, astrônomo e astrólogo alemão, viveu e contribuiu enormemente para a ciência moderna, num período onde não havia ainda uma completa divisão entre as ciências, quiçá entre astronomia e astrologia. Kepler desenvolveu seu pensamento no campo da ótica, tendo como base os antigos cálculos deixados por Galileu Galilei, e foi capaz até de aprimorar o telescópio refrator, que era usado até então. Sendo seminarista e introduzido muitas vezes argumentos e raciocínios religiosos em seus estudos, Kepler acreditava que Deus havia criado o mundo segundo um plano inteligível, que seria alcançado através do que chamava de a luz da razão, criando assim uma nova corrente astronômica, intitulada de a física celeste ou a mecânica celeste, o que viria mais tarde a ser nomeado as três leis de Kepler. Seus estudos foram base necessária para diversos outros teóricos posteriores, dentre eles estava o próprio Isaac Newton. Isaac Newton, considerado o pai da física moderna, numa de suas maiores descobertas, a composição do átomo, se maravilha com o detalhismo que atribui a Deus para a criação da matéria, expresso naquelas partículas. Expandida essa visão, o mesmo ainda mostra-se completamente boquiaberto ao descrever o sistema solar, anteriormente ilustrado por Copérnico, afirmando que aquela ordem não poderia provir de nada humano ou animal, mas de um ser que estaria acima de tudo e que se encontrava nesse planeta, dadas suas forças e inteligências do qual não estaria preso ao tempo ou ao espaço. Esse sistema belíssimo do Sol, planetas e cometas só pode ter surgido do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. E se as estrelas fixas são centros de outros sistemas similares, estes sendo formados por um conselho sábio e semelhante, devem estar todos sujeitos ao domínio de alguém, especialmente porque a luz das estrelas fixas é da mesma natureza que a luz do Sol, e de cada sistema a luz passa por todos os outros sistemas, e para evitar que os sistemas das estrelas fixas caíssem um sobre o outro por suas gravidades, ele colocou esses sistemas a imensa distância entre si. Este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor sobre tudo, e devido a seu domínio costuma ser chamado de Senhor Deus Pantocrator, ou Amo Universal. O educador, psicanalista, teólogo, pastor e escritor brasileiro Rubem Alves foi o autor de diversas obras sobre os mais variados temas, sumariamente os relacionados à educação e à pedagogia. Ao lado de Paulo Freire, Rubem Alves é apontado até hoje como um dos principais pedagogos brasileiros em termos historiográficos nacionais. No entanto, seus trabalhos também são muito elogiados no campo da teologia, chegando até mesmo a criar uma vertente denominada de teologia da libertação, que é defendida e atacada por muitos até os dias atuais. Rubem constantemente citava passagens bíblicas em seus textos de uma maneira não literária e metafórica. Ele também via grandes qualidades no movimento humanista do século XV, acreditando que a partir de seus ideais seria possível a criação de um novo movimento messiânico, que restauraria e renovaria a teologia nos anos 60, se unindo a diversos líderes latino-americanos para a criação de um novo olhar sobre a teologia, que passaria agora a representar não um aspecto abstrato de salvação humana, mas o ideal material e política da liberdade. Este ideal agora guiaria os seres humanos através de suas ações para a salvação e o contato com o sobrenatural. Em seu livro O que é Religião, Rubem apresenta logo nas primeiras páginas uma divisão entre dois mundos, o de antes e o de agora, sendo eles chamados de um mundo religioso e um mundo sacralizado sucessivamente. No mundo religioso de antes, a religião não só possuía um papel principal e determinante na vida das pessoas, mas era como uma força física ativa na sociedade, estando ligada na maioria, se não em todas as esferas de conhecimento, política, economia, cultura e sociedade do período, se encontrando no princípio, meio e fim, do qual a busca dos homens era travada em seu período de vida. Houve tempo em que os descrentes em amor a Deus e em religião eram raros, tão raros que os mesmos se espantavam com sua descrença e a escondiam, como se ela fosse uma peste contagiosa, e de fato era, tanto assim que não foram poucos os que foram queimados na fogueira para que sua desgraça não contaminasse os inocentes. Todos eram educados para ver e ouvir as belezas do mundo religioso e a conversa cotidiana. Esse tênue fio que sustentava visões de mundo confirmava por meio de relatos de milagres, aparições, visões, experiências místicas, divinas e demoníacas, que este era um universo encantado e maravilhoso, no qual, por detrás e através de cada coisa e cada evento, se escondia e se revelava o poder espiritual.
O canto gregoriano, a música de Bach, as telas de Hieronymus Bosch e Pieter Bruegel, a Catedral Gótica, a Divina Comédia, todas essas obras são expressões de um mundo que vivia a vida temporal sobre a luz e as trevas da eternidade. O universo fictício se estruturava em torno do drama da alma humana, e talvez seja essa a marca de todas as religiões, por mais longínquas que estejam umas das outras. O esforço para pensar a realidade toda a partir da exigência de que a vida faça sentido. Mesmo sabendo que o contexto que temos hoje na academia, que classicamente costuma seguir o método desenvolvido por Descartes ainda no século XV, com algumas alterações posteriores, sabemos que a religião não foi varrida do mundo e ainda desempenha certo papel e influência nas ciências, tanto no que é pesquisado quanto no que pode ou não ser pesquisado. A moral formada a partir dos dogmas religiosos possui ainda suas raízes muito presentes no hemisfério ocidental, sobretudo a moral cristã, sendo ela provida tanto do catolicismo romano e de suas vertentes, quanto do protestantismo luterano, anglicano, calvinista e de suas ramificações posteriores. Rubem também lança questionamentos sobre o que teria acontecido afinal para que todo esse processo ocorresse, e antes de prosseguir mais a fundo com os trabalhos de Weber, conta-nos como essa transição afetou a concepção dos conhecimentos na época. Mas alguma coisa ocorreu, quebrou-se o encanto. O céu, morada de Deus e seus santos, ficou de repente vazio. Virgens não mais apareciam em grutas, milagres se tornaram cada vez mais raros e passaram a ocorrer sempre em lugares distantes, com pessoas desconhecidas. A ciência e a tecnologia avançaram triunfalmente, construindo um mundo em que Deus não era necessário como hipótese de trabalho. Na verdade, uma das marcas do saber científico é o seu rigoroso ateísmo metodológico. Um biólogo não invoca maus espíritos para explicar epidemias, nem um economista os poderes do inferno para dar contas da inflação. Da mesma forma como a astronomia moderna, distante de Kepler, não busca ouvir harmonias musicais divinas nas regularidades matemáticas dos astros. Esse distanciamento entre a ciência e a religião hoje pode ser uma máxima para nós, presente tanto no imaginário cotidiano quanto no senso comum. Agora pode ser difícil para alguns dizer ao certo quando isso aconteceu e seus motivos para tal, sem sermos vítimas dessa própria divisão. Ora, se afirmarmos que a ciência se afastou da religião, tanto porque os homens afastados de Deus foram movidos por suas vaidades e assim a fizeram, da mesma forma poderíamos afirmar que esses mesmos homens, ao perceberem que isso se tratava apenas de um mero mecanismo controlador, teriam na feita da mesma maneira. Nas duas alternativas, nossa crítica não se faria completa, e a estaríamos reduzindo, assim, a um ao outro oposto que possivelmente foi provocado por esse mesmo cisma. Para compreendermos o porquê desse distanciamento ocorrer, é necessário retomarmos ao início das ideias que moveram a modernidade, mas ainda, é preciso adentrarmos na dialética histórica que construiu essa realidade, de onde foi possível, e só assim possível, gerar esses questionamentos e separações posteriores. Max Weber, jurista, economista e posteriormente um dos 3 pilares que compõem a sociologia clássica, publicou pela primeira vez 2 artigos no Arquivo para Ciências Sociais e para a Política Social alemão, o primeiro intitulado de O Problema, em 1904, e o segundo, A Ideia de Profissão do Protestantismo Ascético, em 1905. Os dois compuseram uma de suas mais notáveis obras posteriormente, denominada de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa obra trata-se de um estudo econômico-social da ascensão das religiões protestantes no século XV, vistos de um aspecto não religioso, mas de como uma classe em ascensão, a burguesia, usou, apoiou e financiou líderes, movimentos e agitações com o propósito de acabar com o tradicionalismo europeu difundido pela Igreja Católica, junto com suas visões sobre o dinheiro, a acumulação de renda e principalmente de como era encarado o trabalho produtivo, onde agora era necessário inverter sua própria lógica inicial, que provinha como meio de sobrevivência desde a pré-história. Era necessário agora que o trabalho produtivo tivesse um fim em si mesmo, princípio básico da teoria capitalista, que evoluiria de uma forma não natural posteriormente. A burguesia, já diria Modesto Florenzano, possui em seu cerne a revolução. Ainda anos antes de Weber, Marx e Engels já apontavam seu caráter destrutivo em 1948, ano em que foi lançado um dos livros que mais abalaram o século XX, intitulado de O Manifesto do Partido Comunista. Em seu primeiro capítulo, Burgueses e Proletários, Marx e Engels, entre outras coisas, buscam denominar qual é o caráter burguês que fez se apropriar da tradição histórica da luta de classes para que chegasse ao poder. Onde quer que a burguesia tenha chegado ao poder, ela destruiu todas as relações feudais, patriarcais, idílicas. Ela rompeu impiedosamente com os variegados laços feudais que atavam os homens ao seu superior natural, não deixando nenhum outro laço entre os seres humanos, senão o interesse nu e cru, senão o insensível pagamento à vista. Ela afogou os arrepios sagrados do arrobo religioso, do entusiasmo cavalheiresco, da plangência do filisteísmo burguês nas águas gélidas do cálculo egoísta. Ela dissolveu a dignidade pessoal em valor de troca, e no lugar das inúmeras liberdades atestadas em documento ou valorosamente conquistadas, colocou uma única e inescrupulosa liberdade de comércio. A burguesia, em uma palavra, colocou no lugar da exploração ocultada por ilusões religiosas e políticas, a exploração aberta, desvergonhada, direta, seca. A burguesia
como já apontada por Marx, Engels e Weber, sempre foi uma classe revolucionária e radical. Seu próprio estabelecimento no poder proveio de duas das maiores revoluções que tivemos na história da humanidade. São essas a Revolução Industrial, trazendo as condições materiais para a indústria, a espoliação, o desenvolvimento em larga escala, a criação dos mercados intercontinentais e o surgimento do proletariado, como também com a Revolução Francesa, o verdadeiro divisor de águas no pensamento mundial, que difundiu parâmetros para temas como os direitos do homem moderno e sua mentalidade sobre a vida desde então. O ponto-chave da discussão é o rompimento com todas as tradições e costumes presentes. Basta observarmos o mundo atual. Quantos costumes específicos ainda temos e qual força eles exercem sobre os indivíduos? Será que hoje em dia, com a globalização e a internet sendo cada vez mais ampliadas e difundidas, os regionalismos e os costumes tradicionais estão ganhando ou perdendo forças na medida em que as novas gerações vêm surgindo? É justamente desse rompimento que provém essa separação, sendo a religião o costume, uma tradição que possui interesses antagônicos à burguesia liberal, que surge a exigência dessa quebra. Importante dizer que, apesar de algumas correntes iluministas terem em si um pensamento fundado durante o início de sua repercussão com o humanismo e antropocentrismo, ainda era bastante presente a figura de Deus e o desejo de compreender sua maior obra, através de novos conhecimentos, o ser humano em sua plenitude máxima. Era uma outra visão a medieval, no entanto, o fim ainda estaria atrelado a uma vontade e significado religiosos, não de um divórcio entre esses entendimentos. A figura de Deus iluminaria o saber do homem para sua compreensão, não para o rompimento com o divino, como foi feito mais adiante. James Hallett, também conhecido como Yames nos perfis de suas redes sociais, é um criador de jogos independentes do gênero creepy para computador, possuindo ao todo 5 jogos finalizados, um em fase de demonstração e um em desenvolvimento. Bastante inspirado pelo escritor norte-americano Howard Phillips Lovecraft, Yames carrega em parte seus jogos sua temática religiosa com requintes de horror científico e ficção estranha. A narrativa presente em Waterworld World, ou O Mundo do Ventre d'Água, segue nesse mesmo prospecto. No jogo, assumimos o papel de um pesquisador que, apesar de se denominar cristão, assume para si que os rituais e todo o misticismo que envolve a religião, na verdade são articulações de um fato material mais profundo. Evocando a memória anteriormente explicada da não divisão entre ciência e religião em tempos anteriores, o personagem acredita que esse continua sendo o meio para desvendar os grandes mistérios do mundo, ainda que, escrito pelo próprio, de uma maneira não tão ortodoxa. O pesquisador nos revela, ainda no início do jogo, que o trabalho de sua vida consiste em encontrar o ponto exato onde o homem caiu da graça, e que esse caminho o levou por diversos lugares do mundo a fim de encontrar a verdade, segundo ele. A bordo de seu submarino, somos direcionados ao laboratório do personagem no fundo do mar, que está localizado numa região denominada de a Zona de Gaspar. Com o intuito de receber mais respostas que perguntas dessa vez, o pesquisador se mostra empolgado, afirmando por vezes que está mais próximo que nunca de encontrar o que tanto procura, que muito em breve estará pisando na cama sagrada, onde o espírito soprou vida no manto incriado. Abastecemos nosso tanque de oxigênio e redes em busca de coletar espécimes daquela região e partimos para nossa busca, aparentemente guiados por Deus. Para prosseguirmos com a trama, é imprescindível que tenhamos o conhecimento prévio de algumas histórias da antiga Torá e do criacionismo cristão. A partir dessa forma, se tornará mais fácil a compreensão de alguns termos metalinguísticos utilizados pelo protagonista. Vamos então rumo a esses contos. Para o melhor enquadramento na história de Waterworld World, usaremos textos que não constam no cânon bíblico atual, mas sim nos chamados livros apócrifos da Bíblia. Os livros apócrifos, também conhecidos como pseudoepígrafos ou deuterocanônicos, consistem numa parte de livros e manuscritos que não constam ou que foram retirados do cânon original da Bíblia Sagrada em 325 d.C., numa reunião convocada pelo próprio imperador romano Constantino com a expansão da religião no período. Constantino buscava a unificação das diversas correntes da cristandade em uma só, como também em outros temas como a data da Páscoa, a relação de Jesus Cristo com Deus, a Santa Trindade e afins. Assim, posteriormente, foi criado o caminho para a criação da Igreja Católica Apostólica Romana e instituição dela como religião oficial do Império, que prosseguiria seu reinado durante boa parte da ainda nem nascente Europa. No entanto, há algumas alterações e o acréscimo de informações contidas nesses manuscritos, como no primeiro livro de Adão e Eva, que traz com mais detalhes a expulsão dos mesmos do paraíso, que na versão encontrada em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ou em Bereshit, na Torá hebraica. Ao terceiro dia, Deus plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de água, que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim há um mar de água, claro e puro ao paladar, como nada se iguala, e de maneira que, através de sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra. E quando o homem lavar-se nela, torna-se limpo, por sua limpidez, e branco, por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. E Deus criou este mar de seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim, por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra,
entre os quais morreriam os justos, cujas almas Deus faria ressurgir no último dia, quando então voltariam à carne, banhar-se-iam nas águas do mar, e todos se arrependeriam de seus pecados. Mas quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte, para que não se aproximasse do mar e da água, e ele e Eva se lavassem nele e se tornassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quando ao sul do jardim, não agradava a Deus permitir a Adão lá habitar, pois quando o vento soprasse do norte, trá-lhe-ia no lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Por isso Deus não colocou Adão ali, para que não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo sua desobediência, encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores, e assim se limpassem de sua desobediência. Novamente, também porque Deus é misericórdia e de grande piedade, e governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe, Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa. E Deus ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros, abaixo do jardim. A partir desse fragmento, podemos destacar alguns pontos importantes que podem nos auxiliar na compreensão de alguns comentários feitos pelo homem cristão em Waterworld. Primeiro, na grande importância que se é dada para a água. A água, elemento já presente em outras religiões e até mesmo em princípios alquímicos, representa o nascimento, a fertilidade e a fonte da vida. Acredita-se que as primeiras formas de vida surgidas no planeta venham da água. Afrodite nasce das águas. No Antigo Egito, eram feitas diversas cerimônias, o Nilo, a fim de atrair a colheita e a fertilidade. A água então torna-se mais que um ponto imprescindível para o conhecimento desse entendimento, principalmente porque além de praticamente o jogo inteiro se passar debaixo d'água, sua referência inicial encontra-se logo em seu nome, Waterworld, ou o mundo do ventre d'água. Do ventre vem a vida, e nesse mundo a vida vem do mar. Ao buscar pelo lugar onde o homem caiu da graça, o pesquisador se dirige ao fundo do mar, porque a graça, a vida, estaria justamente no meio deste mar. A água também representa uma fonte da vida. Ela jorra direto da árvore da vida, que, segundo a crença cristã, possui o fruto da imortalidade. Quando o sol se levantou, encontrou-os em suas preces, e Adão disse a Eva depois de terminar de orar: Ó Eva, vem, vamos até a beira do jardim do lado sul, ao lugar onde o rio nasce e se separa em 4 correntes. Ali oraremos a Deus e lhe pediremos que nos dê de beber da água da vida. Pois Deus não nos alimentou com a árvore da vida para que não vivêssemos. Portanto, pedir-lhe-emos que nos dê a água da vida, para com ela aplacar nossa sede, em vez de beber da água dessa terra. Ao ouvir essas palavras de Adão, Eva concordou, e ambos levantaram-se e foram à fronteira sul do jardim. E eles permaneceram em pé e oraram ante o Senhor, e pediam-lhe que olhasse para eles dessa vez, que os perdoassem e que lhes concedesse seu pedido. Depois dessa prece de ambos, Adão se pôs a orar em voz alta perante Deus e disse: Ó Senhor, quando eu estava no jardim e vi a água que corria sobre a árvore da vida, meu coração não desejava, nem meu corpo precisava beber dela, nem eu conhecia a sede, pois estava vivo e em condição superior à de agora. De maneira que para viver eu não necessitava de nenhum alimento da vida, nem bebia da água da vida. Mas agora, ó Deus, eu estou morto, minha carne está ressequida pela sede. Dai-me água da vida, para que possa dela beber e viver. Por vossa misericórdia, ó Deus, salvai-me desses flagelos e provocações, e levai-me para outra terra diferente dessa, que não me permites habitar no vosso jardim. Continuando. Então veio a palavra de Deus a Adão e disse-lhe: Ó Adão, quanto a tu que dizes, levai-me para uma terra onde haja descanso, não há outra terra diferente desta, mas é o reino do céu, o único lugar onde há descanso. Mas tu não podes nele entrar no momento presente, mas apenas depois de teu julgamento feito e cumprido. Então far-te-ei subir aos céus, e a ti a tua descendência justa, e dar-te-ei e a eles o descanso que pedes presentemente. E se dizes, dai-me água da vida, para que ela eu possa beber e viver, isso não pode ser hoje, mas no dia em que eu descer ao inferno, quebrar os portões de bronze e esmagar os reinos do inferno. Então, por misericórdia, salvarei sua alma e a alma dos justos, para dar-lhes descanso em meu jardim, e isso será quando o mundo chegar ao fim. E novamente, conquanto a água da vida que buscas não te seja concedida hoje, te será dada no dia em que eu derramar meu sangue sobre tua cabeça na terra do Gólgota, pois meu sangue será para ti a água da vida, e não somente para ti, mas para todos da tua descendência que acreditarem em mim, para que sejas para eles o descanso eterno. O Senhor disse novamente a Adão: Ah, Adão, quando estavas no jardim, essas provações não te aconteceram, mas desde que desobedecestes ao meu mandamento, acarretaste todos esses sofrimentos. Agora também, tua carne necessita de alimento e bebida, bebe, pois, daquela água que corre junto a ti na face da terra. Então Deus retirou sua palavra de Adão. De início, considerei a chamada Zona de Gaspar, descrita pelo pesquisador, como sendo um nome ou um lugar fictício, que poderia estar ou não relacionado ao Monte Ararat, lugar onde, segundo estudos posteriores, teria Noé desembarcado. Porém, acontece que a dita Zona de Gaspar pode representar sim um lugar real, conhecido como Estreito de Gaspar. Localizado entre Banca e a ilha de Belitung, na região da Indonésia,
Essa zona carregaria enormes mistérios desde o tempo dos corsários no século XIV, onde encontram-se relatos e lendas de diversos navios afundados, tesouros escondidos e rotas de fuga para a pirataria. Um artigo publicado na revista GeoMate em 2019 buscou, através da batimetria, mediar a profundidade da região e determinar a razão da região de ter todo o mistério que a envolve. Entre várias análises e medições, foi constado que a região se tratava de um rico sítio arqueológico de estudos históricos que remonta a tempos anteriores mesmo ao de embarcações portuguesas, espanholas e holandesas que adentraram a região em busca de especiarias e novos mapas de navegação. Segundo o curto estudo, foi determinado pela morfologia oceânica da região que as colisões eram geradas pelas variações batimétricas rasas, o que poderia alterar o curso repentinamente das embarcações e dificultar a navegação, principalmente em momentos de mar agitado. A região também é conhecida por ser uma boa área de pesca pelos pesquisadores locais. No entanto, também em outra pesquisa lançada em 2022, consta que a região tem sido afetada constantemente pela elevação da temperatura do mar, o que poderia afetar diretamente essa atividade e a vida daqueles que sobrevivem dela. No entanto, em conclusão ao estudo, a alteração parece ser temporária, apesar de tudo. De volta ao jogo, enchemos nosso tanque de oxigênio, carregamos nossas redes e saímos em busca de evidências. Afinal, isso ainda é uma pesquisa, embora fictícia. Mergulhamos o oceano adentro, mesmo estando bastante escuro, e retornamos ao nosso laboratório quando coletarmos 3 itens, sendo estes um crânio humano, uma máscara de mergulho e um peixe estranho, não necessariamente nessa ordem. Começando pelo mais simples, a máscara de mergulho é datada pelo scanner do jogo pertencente ao meio do século XX, contendo algumas cruzes e inscritos bíblicos em seu entorno. Ela serve como uma prova de que nosso protagonista não foi o primeiro nem o único a chegar até a zona de Gaspar, e de que, talvez pelos inscritos, tenham outras pessoas envolvidas de dentro da igreja que já sabem da verdade, mas que provavelmente haviam também grupos que os perseguiam, como perseguiam os cristãos que não seguiam o culto católico romano anteriormente. A partir daqui, as informações passam a ficar um pouco mais interessantes. O tal peixe estranho agora é descrito como peixe antigo, possuindo uma datação a partir de uma análise com carbono de aproximadamente 10 mil anos, e que se alimentaria de uma forma nativa de coral presente na região. Alguns comentários do pesquisador nos levam a mais desdobramentos dessa pesquisa. Um deles aponta como essa amostra poderia confirmar a teoria de que a zona de Gaspar estaria localizada nas proximidades de um solo edênico. Mesmo sendo essa afirmação algo temporariamente impossível, foi algo a se considerar pelo pesquisador em primeiro momento. Com o solo edênico, o pesquisador quis se referir a uma teoria iniciada ainda na década de 60, que ficou conhecida a partir dos anos 90 como Aquatic Ape Theory, ou Teoria do Macaco Aquático. A teoria teve seu início ainda no começo dos anos 30, na Inglaterra, com o biólogo marinho britânico Alistair Hardy. Posteriormente, seus estudos foram sendo retomados e ampliados por outros pesquisadores do tema, como Elaine Morgan, seguindo ganhando atenção até os dias atuais, apesar de muitos cientistas do meio apontarem-na como inconclusiva e até mesmo não científica. A teoria consistiria numa das 3 possíveis explicações sobre como o homem teria se tornado tão diferente de seus pares primatas, se tornando bípede e perdendo seus pelos durante sua fase evolutiva. A teoria mais aceita pela comunidade científica é a de que nas mudanças constantes dos homens para as áreas de um maior calor, esse rastro foi se perdendo para que suportasse altas temperaturas. No entanto, isso também não explicaria como poderia resistir ao frio suportado nas mesmas áreas, principalmente à noite. Ainda segundo a teoria de Hardy, o homem teria muitas características que seriam somente encontradas em outras espécies de mamíferos aquáticos, como a camada de gordura sobre a pele, os membros inferiores serem mais longos que os superiores e o controle da própria respiração, por exemplo. O último dos itens dessa primeira exploração, talvez o mais notável, é descrito como crânio de adamita, já parcialmente fossilizado, datado de cerca de 10 gerações a partir da primeira queda, e que esse ser viveu aproximadamente por 1 milênio em sua existência. A densidade presente no osso sugeriria também um estilo de vida aquático, como na teoria apresentada anteriormente. Outro ponto importante é a porcentagem de degeneração, que é descrita como sendo bastante baixa, cerca de 5%. O mais curioso é que os adamitas realmente existiram e compunham uma boa parcela das vertentes primitivas do cristianismo. Sua presença é comprovada por meio de documentos desde o século II, permaneceram em gravuras inglesas e holandesas ainda na Idade Média. Também perseguidos pelo catolicismo romano, estudos indicam o surgimento de grupos no norte da África, se expandindo posteriormente. Grandes teóricos do catolicismo, como Santo Agostinho, mencionavam que os adamitas tinham provavelmente restabelecido a inocência primordial de Adão e Eva, e que assim, como eles, se despiam numa espécie de nudismo sagrado, abolindo o casamento e outras práticas sexuais provindas da expulsão do casal do paraíso. Antes de sairmos para a coleta de mais amostras, somos interrompidos com um barulho abissal, ressoando como uma trombeta embaixo d'água. Ele anuncia o encontro que nos espera mar adentro. Já no mar, somos recebidos por uma figura incomum, amarela, com feições diferentes de tudo que já vimos, que se apresenta como um mensageiro de Deus, nos chamando assim de filhos de Adão.
Sua próxima fala indica que nossa sorte pode estar selada por completo, dado quão longe fomos em nossa busca. Parece não haver mais como retornar a como éramos anteriormente. A criatura saúda nosso comportamento e nos implora para que prossigamos nele. Contrário aos nossos antecessores, que teriam abandonado a árvore da vida ao comerem do fruto do conhecimento, agora tínhamos uma escolha: abandonar todos os anos investidos em busca da verdade oculta, morremos como outros homens, ou nos juntarmos a Deus em plena carne, retornando ao princípio, ao ventre onde as palavras caíram. A figura nos deixa com o pesquisador rapidamente associando a um anjo, inclusive dizendo que sua descrição combina perfeitamente da descrita no livro de Gênesis Apócrifo. Vamos dar uma olhada nela. Diante dos olhos de Caim, jamais podia imaginar que todo passo que dava o levava para mais longe daquele sol que almejava conquistar. Brilhou distante, por entre as ramagens, uma fulgurante luz. Cheio de curiosidade, apressou os passos, indagando silente. Mas como, se eu o vejo declinar, seria outro astro que em seu berço aguardava o momento de partida para aquele suplício diário? Com o coração pulsando, forte pela emoção, adiantou-se em seus passos, julgando poder naquele novo dia tê-lo em sua partida. Inauguraria assim o reino de luz, conquistado por sua força. Correndo para a luz, porém, a viu desvanecer quando já próxima. Seria vertigem? Não. Desvanecera simplesmente para revelar-se mais brilhante aos seus olhos. Observando o brilho intenso, Caim ficou perplexo ao ver que procedia da face de um poderoso querubim protetor, que desde a queda de seus pais permanecera ali, velando as divisas do Éden. Mudo, Caim contemplava a meiga face daquele anjo, que, expressiva de amor, fazia renascer em seu coração emoções da infância. Sentia-se agora esquecido de sua missão, revivendo em lembrança o encontro que tivera com o Criador naquela noite de sacrifício. O querubim era semelhante a Deus, tendo no rosto um brilho de sol. Estampando no semblante preocupação, o anjo, depois de contemplá-lo demoradamente, perguntou-lhe: "O que busca, meu filho?" Recordando ao seu esquecimento ideal, Caim respondeu: "Busco a fonte da vida, o berço do sol." O anjo continuou perguntando: "O que o leva a procurá-lo com tanto anseio?" Caim respondeu: "Eu sou amante de sua luz, me faz ver em cada dia o fruto do meu labor. Admiro desde minha infância, por isso trago no peito o ideal de um dia tê-lo sobre o céu." O querubim contemplava-o penalizado, sem saber como convencê-lo daquela ilusão alimentada durante tantos anos. Após um momento de silêncio, o anjo, com ar de tristeza, procurou fazê-lo recordar as palavras do Criador que dissera naquele encontro. Perguntou: "Com que você irá detê-lo?" Confiante, Caim ergueu os braços em resposta: "Não construir enormes jardins com eles?" Anjo, no esforço de fazer entender que o sol é um símbolo do Salvador, disse-lhe: "Caim nada poderá detê-lo a não ser o amor, que para onde você o vê caminhar todos os dias. Não é para o ocidente? Segue então seus passos e jamais o verá chorar lágrimas de sangue. Acompanha-o em sua caminhada e verá que o que você sempre chamou de morte consiste num alegre alvorecer para um continente além, perdido nas trevas." Ao mar novamente, em busca de mais amostras, percebemos que algo está diferente. Não só externamente como um ambiente mais escuro e denso, mas internamente. Agora nos é dito que o pesquisador acredita que mal precisa do tanque de oxigênio, querendo estar mais próximo de Deus que nunca. Coletamos mais 3 amostras, sendo essas agora: um peixe feio, um peixe inchado e uma parte de um coral vermelho. Também não necessariamente nessa ordem. Retornamos ao laboratório e escaneamos as amostras. Os 2 peixes são descritos como peixes que não morrem, um mais antigo que o outro. Os 2 mais antigos que o primeiro analisado anteriormente. Estranhamente, o conteúdo dos peixes está associado com o material genético presente em nós humanos também, e tudo indica que esse elo se trata da presença do coral antes mencionado. Já o coral vermelho, pouca informação é destrinchada, sua origem é desconhecida, como se não pertencesse a este mundo, mesmo se encontrando nele. É descrito também que ele é capaz de criar campos de consciência. A última descrição antes do erro mencionado no scanner é a de que o coral é apresentado como parte do próprio ventre de Deus. O pesquisador se sente confuso, não sabe descrever o que está acontecendo. As luzes se apagam, ele agora é capaz de sentir o amor de Deus. Ao sair do laboratório, somos recebidos por 3 criaturas com aparência e coloração diferentes da anterior, com as cores idênticas das presentes do coral. Todas parecem falar ao mesmo tempo, como se estivessem interligadas, dizendo: "Mundo do ventre d'água." Retornamos. As linhas de texto agora são marcadas com o mesmo vermelho das criaturas, falando palavras sem sentido. Estamos com fome, nossa aparência mudou, nossa estrutura de pensamento está interligada com aqueles seres, está interligada com o coral, que está interligada com o ventre de Deus. Saímos pela última vez em busca de alimento, em busca do coral, que ao encontrarmos, ingerimos por 3 vezes. Mais criaturas vermelhas aparecem, abaixo um grande olho que parece representar de onde tudo aquilo vem. Uma frase sobe na tela: "Mundo do ventre d'água", encerrando assim o jogo. As últimas criaturas das quais nos foram apresentadas, as mesmas das quais nos tornamos, parecem estar numa espécie de sintonia primitiva, uma consciência coletiva de onde todos derivávamos anteriormente. Daí a explicação inicial para a fala do anjo misterioso sobre retornarmos ao ventre onde as palavras caíram. Não há necessidade nesse estado de fala, pois tomamos compartilhamento de nossos pensamentos.
Não há necessidade de alimento, pois todos somos alimentados pela energia primordial, o coral, o ventre de Deus. Lindo-nos num só com o Eterno, agora teríamos atingido o mesmo estágio de Adão e Eva antes da queda, onde Deus, ao ter criado o todo, da mesma forma o todo estaria também presente em nós. Há uma passagem ainda presente no primeiro livro de Adão e Eva que nos ajuda com esse entendimento. E o Senhor disse a Adão e Eva: desobedecestes por vossa livre vontade, até que saístes do jardim no qual eu vos havia colocado. Por vossa própria e livre vontade, desobedecestes por causa do vosso desejo de divindade, grandiosamente e condição sublime, da qual eu tenho. Assim, eu vos privei da natureza luminosa, da qual estáveis então, e vos fiz sair do jardim para essa terra rude e cheia de sofrimento. Deus teria privado Adão e Eva no jardim de sua morada e conexão com eles, pois eles, mesmo inconscientes e manipulados por Satã, teriam desejado alcançar a divindade que só ele pode ter, assim podendo alterar toda a ordem já presente e passando a reger por outra lei a organização do mundo, pondo um fim à interligação que antes reinava a partir do eterno. Nesse estado primitivo, Adão e Eva e todas as criaturas já feitas, inclusive os anjos, teriam livre conexão e entendimento, não necessitando nem de comida ou bebida, pois todos já eram alimentados com a condição luminosa que havia em Deus. Da mesma forma que o coral representa para os seres que compõem e se alimentam de seu ventre. Posteriormente, ainda nesse livro, Adão e Eva, em uma de suas inúmeras lamentações, derramam um pouco de seu próprio sangue em oferenda e oferecem-nos a Deus para que pudessem assim serem redimidos e retornassem ao jardim que anteriormente descansavam. Deus, ao ver isso, sentiu-se misericordioso e proferiu as seguintes palavras aos dois. Então a palavra de Deus veio a Adão e disse-lhe: Ó Adão, assim como tu derramaste teu sangue, eu derramarei meu próprio sangue quando tu tornar-me carne de sua descendência. E assim como tu morreste, ó Adão, também morrerei. E assim como tu construíste um altar, também eu farei para ti um altar na terra. E assim como tu ofereceste teu sangue sobre o altar, eu também farei de meu sangue o perdão dos pecados e apagarei nele as desobediências. E agora vê, aceitei tua oferenda, ó Adão, mas os dias da aliança que eu determinei para ti não estão cumpridos. Quando estiverem consumados, então eu te trarei de volta ao jardim. Agora, portanto, fortalece teu coração, e quando a tristeza vier sobre ti, faz-me uma oferenda, e eu serei favorável a ti. Ainda mais adiante, Deus relata que ao derramar o sangue, desceria até o centro da terra, o mesmo lugar de onde estaria localizado o jardim anteriormente, e libertaria Adão e sua descendência de sua desobediência inicial. O curioso é que Adão, no segundo livro de Adão e Eva, depois de ter vivido cerca de 900 anos, assim como o crânio que encontramos do Adamita anteriormente, pede a seu filho Sete para que seja deixado após sua morte no centro da terra, onde Deus viria e salvaria todos de sua desgraça. Ó Sete, meu filho, no momento em que eu morrer, tomai meu corpo e ungí-lo com mirra, aloés e cássia, e deixai-me aqui nessa caverna de tesouros, onde estão essas lembranças todas que Deus nos deu no jardim. Ó meu filho, mais tarde virá um dilúvio, que destruirá todas as criaturas e poupará apenas 8 almas. Mas ó meu filho, que aqueles que forem poupados dentre vossos filhos naquele tempo, levem meu corpo num barco até o dilúvio passar, e eles saírem do barco. Então eles levarão meu corpo, e depositá-lo-ão no centro da terra, pouco depois de serem salvos das águas do dilúvio, pois o lugar onde meu corpo será depositado é o centro da terra. Deus virá dali e salvará toda a nossa raça. Dessa forma, o ventre do mundo d'água que encontramos no jogo pode representar tanto Deus em forma física, quanto seu sangue, a salvação junto com aqueles que veio para redimir os homens da queda inicial. Por isso, estaremos indo no sentido contrário do caminho de Adão, nos aproximando de Deus e retornando para o estágio inicial, com sua descendência através de sua misericórdia, representada pelo coral e os seres dentro do jogo. Waterworld World é um jogo de curta duração que mistura traços de ficção científica com mistérios que envolvem crenças religiosas bastante presentes no hemisfério ocidental. E quem sabe, seja esse o motivo de nos sentirmos tão envolvidos na trama do jogo, gerando outras hipóteses sobre de que outros aspectos culturais mais Yames teria tido inspiração para compor sua história. É um jogo enigmático, metafórico e que requer um conhecimento prévio sobre temas religiosos, sobretudo no aspecto da cristandade, para sua melhor compreensão e imersão em sua proposta. E talvez seja por isso que ele tenha permanecido num nicho tão profundo, onde dificilmente jogadores casuais vão mergulhar. Todavia, isso não tira o fato de que ele tenha afincado para sempre seu simbolismo no universo dos jogos independentes recente.